Hoje eu vou estar falando novamente sobre relacionamentos dentro uma proposta de um amigo me pediu. Então ele falava assim, que na verdade ele tinha passado por uma experiência há pouco tempo de pessoas procurando ele para conversar sobre relacionamentos e ele percebeu dois movimentos diferentes. Um era pessoas que tinham casado ou se relacionado como namorado e tudo mais, com pessoas extremamente opostas a eles ou elas, né? E outras pessoas que estavam juntos porque tinham muitas afinidades, mas que nenhum dos dois grupos estavam satisfeitos. E aí ele propôs assim: quem que se atrai mais, os opostos ou as afinidades? Aí eu acabei colocando lá o vídeo dos opostos, se os opostos se atraem, esse questionamento. E agora eu vou estar falando sobre as afinidades, né? O que eu vejo também, como ele colocou, né, essa questão de afinidades, às vezes, a gente ainda tem, na minha opinião, uma dificuldade. Quando é o parceiro, que potencialmente pode ser nosso parceiro conjugal, né? Que eu não vou falar o sexo oposto, porque tenho as relações homoafetivas, né? Então, a gente tem uma dificuldade de ficar, infelizmente, ficar só na amizade. Sempre tem uma história de pode rolar uma coisa a mais. Nossa, você é tão parecido comigo, por que a gente não fica junto como casal, né? Aí é que é a questão de, às vezes, um monte de afinidades, mas não significa que vai dar junto. Vai dar certo ficando junto como casal. São afinidades que deveriam ser aproveitadas para essa grande sociedade que pode durar uma vida inteira, que é a amizade. Ou às vezes até para sociedades comerciais mesmo. São pessoas que têm muitas afinidades, têm muito jeito, quase que os mesmos sonhos, os mesmos gostos e tudo mais, e poderiam até se ajudar na parceria da questão comercial, da questão de terem um negócio, de terem, né? Mas aí a gente tende a transformar isso, aí é minha alma gêmea e é para casar, né? E aí é quando aqueles casamentos que se tornam assim, nós somos mais amigos do que casamento, e a parte sexual não flui, né? O que acaba fazendo, às vezes, com que essa amizade acabe definitivamente, porque alguém vai procurar a saída sexual em outra parceria, e essa outra pessoa que se sentia com o melhor amigo, confiava completamente, se sente traído e não consegue nem manter sequer a amizade, porque se sentiu traído. E levou isso para o espectro da amizade também, né? Que é uma coisa bem interessante também, né? Que a gente tem muito isso. Traição é alguém dormir com outro alguém. Às vezes basta dormir com outro alguém e a pessoa já se sente traída. É o corpo físico, né? Então, assim, o que eu vejo é isso. Às vezes tem muitas afinidades, não significa que tem química sexual junto. E outra coisa que eu coloco assim, é o que eu penso, né? A química sexual você não tem como inventar. Você sente ou não sente. Não tem como inventar. Você não cria química sexual. Você cria amor, você cria amizade, você cria companheirismo. Cria e tem que alimentar todos os dias. Química sexual, ela pode até terminar porque as outras partes foram ficando muito ruins e foi se afastando sexualmente. Mas criar do nada a química sexual você não cria. Você cria você suportar uma relação sexual porque o resto é muito bom e você vai levando, principalmente mulher. Mulher tem muita facilidade mulher é educada desde criança para isso, né? É justamente esse tabu. Mulher não tem sexualidade ativa, ela é passiva.
né? Então, se ela é passiva, ela consegue fechar os olhos e ir para uma relação sexual, porque o cara é bom pai, é bom provedor, é bom amigo, é status de casamento. Então, fecha os olhos e, né, encara uma relação sexual sem prazer, né? Porque para ter o prazer tem que ter química. E às vezes não tem porque ela não se dá o direito de ter, não se dá ao risco de procurar isso e perder aquele parceiro ideal que apareceu para casar, né? Então, assim, mas a química sexual, ela dificilmente. Agora, claro, quando tem uma química, não significa que logo de cara vai dar certo sexualmente. Por quê? Porque conforme as experiências e conforme a intimidade que o casal vai tendo, a relação sexual ela vai amadurecendo. As pessoas vão se soltando mais, vão se permitindo brincar mais um com o outro, vão tendo intimidade. O sexo ele melhora com a intimidade, obviamente. Eu tô falando de você não conseguir sentir nem vontade, não conseguir sentir nada. Ir porque tem que ir. Isso, quando você tem que ir, você não vai conseguir mudar isso, né? Isso não vai ser mudado. Agora, quando você gosta da pessoa, mas não tem experiências anteriores ou não tem prática com aquela pessoa, você tem que pegar o jeito ainda de como que flui para vocês melhores, e isso se cria, né? Mas a vontade de ter aquela pessoa, isso aí não se cria. Isso aí se inventa que está tendo, porque às vezes, né, tem pessoas que insistem. Aí são pessoas legais, o outro tá sozinho mesmo. Aí a outra pessoa aceita pela carência de qualquer pessoa, pela carência de estar sozinha, aceita qualquer um. Aceita aquele qualquer um ou qualquer um que está insistindo em ficar comigo, né? Mas vai ser sempre uma frustração sexual, na minha opinião é. Então, às vezes as pessoas confundem esse excesso de afinidades fora da instância casamento com essa é a pessoa ideal para eu casar. E às vezes fica até chato, porque você casou com você mesmo de novo, né? Duas pessoas, por exemplo, se você tem muitas características negativas muito iguais, provavelmente não vai, duas pessoas mal-humoradas junto vão para o fundo do poço do mau humor, né? Duas pessoas com visões muito negativas da vida juntos vão para o fundo do poço do mau humor. Claro que às vezes acontece que quando um está negativo, o outro está no positivo e aí levanta o outro. E aí fica alternando, né? Que aí um pode entender, compreender o outro. Mas às vezes não. Às vezes é justamente dois teimosos, quando são características muito marcantes e os dois são iguais juntos, dois muito orgulhosos juntos, né? Dois muito concorrentes, tem espírito de concorrência muito forte. Tem casal que concorre entre si o tempo inteiro. Chega a puxar o tapete um do outro para poder um crescer mais que o outro, porque precisa estar por cima na relação, até na relação íntima de um casamento. Então, assim, nem sempre as afinidades são uma boa indicativo, né, de um bom parceria para o casamento. Às vezes a complementação, agora não aquele oposto, como eu coloquei no outro vídeo, né, que aí também pode ser só autopunição. Só eu não mereço ser feliz mesmo, caso com o meu oposto para me chatear todos os dias. Então, assim, eu acho que tudo é o que os orientais chamam o caminho do meio, né? Que é o equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem 8, nem 88. E nessa questão de relacionamento é por aí também. E principalmente, assim, relacionamento para mim você tem mais sentir do que raciocinar. Quando você tem que raciocinar muito, tá com problema, porque o relacionamento é relacionamento emocional. Você tem que sentir. Claro que você não deve ficar vítima de sentimentos, por exemplo, de paixão avassaladora, quando todo o teu racional está te mostrando que aquilo é uma furada. Você está tendo aqueles avisos, aqueles estalos, aquelas intuições, mas os hormônios estão a mil, porque paixão é hormonal.
né? É química hormonal, química cerebral. Todo mundo a ciência já provou isso. Química hormonal cerebral dura no máximo 2 anos, porque o cérebro não consegue se manter são com tanta química rolando por mais do que 2 anos. Depois dos 2 anos, com as convivências que houveram, vocês transformaram isso em amor e continuam a vida, de vez em quando tendo uns picos de novo dessa química, né? Quem não consegue transformar em amor, com 2 anos de relacionamento, acaba, dá tchau e manda embora. E vai de novo para uma nova paixão, porque precisa de toda essa adrenalina que rola junto, é uma das químicas que rola, né? Para poder se sentir vivo, se sentir feliz, se sentir jovem, né? Mas, então, assim, claro que você está nesse... Você tem que... Qual é o segredo, de novo? Se conhecer, né? Se conhecer bem. Para você saber quando é que está rolando uma química cerebral, uma química de paixão, né? Que aí a gente inventa, eu também já passei por isso e passo de vez em quando, a gente inventa que é alma gêmea, que foi espiritualmente, que se reconheceu, ou até inventa coisas materiais, não, eu tô com ele porque isso, porque aquilo, tentando dar uma de racional e na verdade é paixão, né? É química cerebral que está rolando. Tem gente que é porque é bonita, porque é gostoso, é porque tem um carro, tem esse tipo de gente. E no fim é uma química cerebral que está rolando, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, para não ser vítima da química pura e que não tem condições de se tornar amor depois, né? E você está querendo, por exemplo, um relacionamento para sempre, que é um relacionamento que tenha bastante chances de se tornar um relacionamento concreto, uma pessoa para construir um caminho de vida juntos. E aí começa com uma paixão avassaladora por uma pessoa que não vai ter nada a ver com você, que não tem como vocês construírem um caminho de vida juntos. Então você está sendo vítima da paixão, é isso que eu chamo vítima da paixão, né? Ou pessoas até, né, tem certas paixões que são perigosas, tem gente que se apaixona por gente bandido, pessoas golpistas, né, estelionatários, golpes do baú, e tá lá, né, só que assim, a química cerebral tá forte, só que todas essas pessoas, depois que termina a história, falam, eu tive avisos, eu sentia isso, eu pensei, eu desisti, eu terminei com um mês que a gente estava junto, mas aí ela ou ele voltou e pediu, implorou, lá, né? Aí só termina quando tem essa grande decepção de algum desastre pessoal, né? Então, assim, mas tirando essa questão de uma paixão muito avassaladora em que você está tendo todos os sinais e está insistindo na história, né? Tem que sentir. Primeira coisa, é sentir. Se você não consegue sentir, você vai começar um relacionamento baseado no racional como? Mesmo quando questões... Eu já conheci casos de pessoas que ficaram juntas por racional, por acordos bem específicos racionais. Um precisava de uma determinada coisa, o outro precisava de determinada coisa, e se juntaram assim, claramente, abertamente, acordadamente, né? Falado em palavras. Não é quando as pessoas tentam manipular o outro, não. Já conheci gente que fez um acordo, né? Para ajuda mútua e foram ficar juntos. Mas mesmo assim, quando você vai fazer um acordo desse, tem que ter algum sentimento. Você tem que ser capaz de conviver com a pessoa, senão você não vai. Senão vai se tornar uma tortura para alguém, para um dos dois, quando não é para os dois, né? Então tem que ter uma química rolando. Se não tiver essa química rolando, não tem como fazer acordo. Não tem nem como morar junto dois amigos ou duas amigas para fazer uma república, por exemplo, né? Amigos de república, eu já morei em república várias vezes, tem que ter uma química. Você não foi com a cara da pessoa, como que você vai botar ela para morar? Você vai morar junto na mesma república ou ela vai morar junto na mesma república que você? A não ser que seja uma coisa assim, tipo um pensionato, uma coisa enorme, que não é você que tá, o convívio não é muito estreito,
senão você não coloca. Você não mora junto com uma pessoa que você não tem química nenhuma com ela. Então, assim, existe a parte química, né? Só que não pode confundir um excesso de afinidade com tenho química para fazer um relacionamento conjugal. Às vezes não tem, né? E até eu penso assim que algumas pessoas que eu conheci confundiram essa química, essas afinidades todas com química e aí passaram a ter uma relação homossexual por causa disso. Na verdade, claro, se identificaram. Ai, eu vejo muito mulher falando, ai, ela me entendeu mais do que qualquer homem. Claro que uma mulher entende uma mulher melhor do que qualquer homem. Claro que um homem entende um homem melhor que qualquer mulher, porque ele já tem o mesmo sexo, né? Ele já tem a mesma criação, o mesmo mundo interior, a mesma forma, a mesma lente de ver as coisas pelas criações que são diferenciadas, infelizmente. E aí eu vejo muita gente confundindo isso com eu agora descobri que eu sou homossexual. Eu tenho algumas pessoas que são homossexual, eu não tenho nada contra nem a favor, né? Mas assim, não tem nada a ver, mas eu percebo que muitas pessoas, e assim eu percebo alguns casos até que vem à mídia, que na minha opinião é confusão com afinidades, né? Achando que agora é isso. Na minha opinião é confusão. Enfim, é sobre isso que eu queria falar. O excesso de afinidades pode atrair? Pode. Vai dar certo? Aí depende de muitas outras coisas. Não é só as afinidades nem os opostos. Não é só isso que faz uma relação conjugal. Tem a química, tem o lado espiritual, que eu acredito, né? Tem a tua alma reconhecer que aquela pessoa é necessária nesse momento para a tua vida, para alguma coisa, para algum aprendizado ou algum combinado entre vocês. E às vezes esse aprendizado e combinado tem, quer dizer, tem gente que, eu vi que a gente foi namorado, marido, pai e mãe, ou enfim, em outra vida. Então é minha alma gêmea, então eu tenho que ficar com essa pessoa. Não necessariamente, nessa vida vocês se toparam de novo, se esbarraram de novo, podem se ajudar mutuamente, mas não necessariamente é casamento dessa vez, de novo, porque já foi casado uma outra vez, né? Então, assim, não necessariamente também. Então é isso, gente. É a minha contribuição para essas reflexões aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. Beijo. Namastê.